Então, vamos a essa questão de 2009, que nos diz, que nos pede qual que é o valor da expressão quando o x vale i. Então, vamos colocar o i no lugar do x ali. Então, ficaria assim, ó. I ao quadrado menos 1, i ao cubo menos 1, né? O que é o i ao quadrado que nós já vimos lá nas potências de 0 a 3? É quanto? É menos 1. Então, menos 1. I ao cubo é quanto? É menos i. Menos 1. Bom, então temos um problema. Ou não, né? 1 mais 1 é 1 mais 1. Menos 1, só não conserva o sinal, então nós vamos ficar com menos 2. E aqui nós vamos ajeitar o número aqui com parte real primeiro e parte imaginária depois. Para a gente entender que nós temos uma divisão aí. Quando eu tenho essa parte imaginária aqui embaixo, que representa uma raiz, eu tenho que racionalizar, ou seja, fazer aquela divisão que eu disse para vocês, multiplicar pelo conjugado disso. O que é o conjugado disso? É ele com o sinal contrário na parte imaginária, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Bom, continuando, continuar aqui. Então vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 1, vou colocar aqui em parênteses só pra gente, né, não se confundir. Menos 2 vezes menos 1, 2. Menos 2 vezes mais i, menos 2i. E aqui eu tenho o quê? O produto da soma pela diferença, que é o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então, aqui 2 menos 2i vai continuar assim, porque um é parte real, outra é parte imaginária. Menos 1 ao quadrado é 1. E menos i ao quadrado. I ao quadrado é quanto? É menos 1, então vai ficar menos 1. Tá, vamos continuar aqui. 2 menos 2i sobre 1 mais 1. 2 menos 2i sobre 2. Ou o que daria aqui para nós? Ó, divide 2 por 2 dá 1, menos 2 por 2, menos 1i. E aí? Qual que é a resposta? É a primeira? Não, é a segunda. Vocês viram que eles colocaram a parte imaginária primeiro. Então, para eu inverter a parte imaginária, ficaria assim, ó. Menos i mais 1, né? Também não tem. Menos não é essa, nem dividido por 2 não é nenhuma dessas, né? Então, ou ficaria a primeira ou ficaria a última. O que ele fez aqui? Ele colocou o menos em evidência. Então, ficaria assim, ó, menos, eu tiro o menos do i, vai ficar i, tiro o menos do 1, vai ficar menos 1. Seria a letra E. Então, a gente fazendo a distributiva para vocês verem, para vocês se convencerem que dá aquilo ali, tá? Bem tranquila essa de 2009, né? 2015, bem tranquila também. A parte real do número complexo 1 sobre 2i ao quadrado. Ele já armou a conta assim, gente, ó. Que beleza, o que é isso aí? 2 ao quadrado é 4, i ao quadrado é i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, sempre, não vamos esquecer disso. Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes menos 1. Ou 1 sobre menos 4, ou menos 1 quarto. Letra A. Não temos dúvida. 2019. Essa. Ao contrário das outras disciplinas, as questões mais antigas são mais fáceis, né? Mas vamos ver essa aqui. Então, para que um número 5 mais i sobre a menos 2i seja um imaginário puro, o valor de a deve ser. Então, gente, o que nós vamos fazer? Isso aqui é uma divisão, de novo, né? 5 mais i sobre a menos 2i. E numa divisão, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, no nosso caso, vai ser a mais 2i sobre a mais 2i. Vamos lá, fazendo a distributiva. Vamos lá onde, professora? Sempre tenho que falar isso. Ou pensa, né? Então, vai ficar 5 vezes a, 5a. 5 vezes 2i, 10i. I vezes a, i. I vezes 2i vai ficar 2i ao quadrado. Sobre i. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, para nós aqui, ajeitando, vai ficar o quê? 5a mais, só botando o i em evidência, vou ficar com a mais 10i.
E aqui i ao quadrado é menos 1 vezes 2, menos 2, sobre a ao quadrado menos 4i ao quadrado. Lembrando, então, que i ao quadrado é menos 1. Então, aqui eu vou juntar essas duas partes reais aqui, que é 5a menos 2, mais a mais 10i, que é a parte imaginária, sobre a ao quadrado mais 4, porque o i ao quadrado é 1. Bom, e aí? Para que ele seja um imaginário puro, eu já disse para vocês que a parte real tem que ser igual a zero, lembra? Então, o que vai ser a parte real? Vamos desmembrar aqui nessa. Então, a parte real vai ser 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4. E a parte imaginária, que vai ser a mais 10 sobre a ao quadrado mais 4. I. Tá? Então, nossa parte real, e isso aqui, para que seja imaginário puro, e isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4 tem que ser igual a zero. Multiplicando cruzado, gente, eu vou ter isso aqui vezes, né, a denominadora vezes zero vai dar zero. Então, isso aqui vai dar que 5a menos 2 vai ser igual a zero. Vamos isolar o a, então vai ficar 5a igual a 2. A vai ser igual a 2, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, o valor do nosso a é 2/5. Eu não sei qual das alternativas era. Então, o nosso a vale 2/5. 2018, foi essa questão que eu disse para vocês, que olhando assim matematicamente, a primeira coisa a se fazer deveria ser utilizar a forma polar, mas dá bem para a gente fazer isso aí com a forma algébrica. Então, o que seria o z na 100, tá? Então, foi a dica que ele deu lá na resolução, que o z na 100 é a mesma coisa que z ao quadrado elevado a 50. Então, vamos fazer isso aqui elevado ao quadrado, né? Então, o que seria o z ao quadrado? Seria o 2 mais 2i ao quadrado. O que eu disse para vocês? Que isso aqui nada mais é do que um produto notável, né? Seria o quadrado da soma de dois termos, né? Que é o quê? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui vai dar 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. I mais 2 ao quadrado, 4. I ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, vou ter 4 mais 8i menos 4. Então, o que nós temos? Que z ao quadrado é igual a 8i. Tá? Voltando, então, no que nos interessa, o z na 100 vai ser igual ao z ao quadrado, que é 8i na 50, que seria o quê? Né? 8 na 50 vezes i na 50. E o que seria i na 50? Lembrando que aquelas potências, né, de i, nós temos que dividir o expoente por 4 para cair num expoente de 0 a 3. Então, 50 por 4, que vai dar 1, que vai dar 4, que vai dar 10, que vai dar 2, que vai dar 8 e vai sobrar 2. Né? Então, daria 48. Então, o i na 50 é a mesma coisa que i ao quadrado. Então, a gente sempre vai pegar o resto. E quanto que é i ao quadrado? Menos 1, gente, convencionando. Então, o z na 100 vai ser igual a 8 na 50 vezes menos 1, ou menos 8 na 50. Bom, teria que olhar lá as alternativas. Mas a resposta é que isso aí é o quê? É um número real negativo, tá? Ele não estava pedindo o resultado, ele estava perguntando o que era. Ele dizia se era um número imaginário, era nulo. Então, a resposta correta é um número real negativo. Questão de 2014. Olha aí. Que legal. O número complexo i na 102, onde i representa a unidade imaginária, é o quê? Tem o i, tem uma potência de i, já vamos direto o quê? Dividir o 102 por 4. Aqui vai dar 2, que vai dar 8, que vai dar 2, vai dar 22, que vai dar 5, vai dar 20, sobra 2 de novo, ó. Então, i na 102 é a mesma coisa que i ao quadrado. E i ao quadrado, pelas nossas potências de i, é menos 1. Menos 1 é positivo?
Não. É imaginário puro? Não. É real? É, gente, é um número inteiro, real. Está na forma trigonométrica? Não. Está na forma algébrica? Não, né? Então, é isso aí, é real. E para concluir, não sei porque que eu botei isso aqui, de 2015. Opa, de 2014. 2014 uma questãozinha da EAR, tá? Então, a gente sabe que os números complexos Z1 e Z2 são iguais. Quando que a gente tem igualdade de números complexos, gente? Quando as partes reais são iguais e quando as partes imaginárias são iguais. Então, eu vou pegar a parte real desse e igualar a parte real desse. Então, vai ficar o quê? 2m, que multiplica 3 mais m, tem que ser igual a 2m ao quadrado mais 12. Então, utilizando a distributiva aqui, eu vou ficar com 6m mais 2m ao quadrado, né? Igual a 2m ao quadrado mais 12. Pensem comigo, se eu passar esse 2m para cá, vai ficar negativo, ou para cá, então, ó, sumiu. Então, eu vou ficar com 6m igual a 12. Isolando o m, o 6 vai passar dividindo, nosso m vale 2. Então, estamos entre B e C. Agora, eu quero que as partes reais, as partes imaginárias sejam iguais. Então, 3n mais 5 tem que ser igual a 4n mais 1. Ou o contrário também. Então, seria o quê? 3n, vou passar o 4n para cá. Igual a 1, vou passar o 5 para lá. Então, ficaria menos n igual a menos 4. Opa, tem coisa errada aqui. Ai, me esqueci da distributiva, gente. Ai, que... Nunca ia dar certo, tá? Desculpa. Faz a distributiva. Não, faço que nem a professora. Ainda bem que não tinha essa resposta. Então, vai ficar 3n mais 5 igual a distributiva. Lá, ó. 4n mais 4. Desculpa, gente. Então, vai ficar 3n menos 4n e 4 menos 5. Então, agora sim, menos n igual a menos 1, ou multiplicando menos 1 em ambas as partes, n igual a 1. Então, nós temos que o m igual a 2, n igual a 1, letra B. Mandem as dúvidas de vocês, tá, gente? Tentem fazer os exercícios da apostila.